uma crise no sistema educacional surge como calcanhar de Aquiles do governo. Após semanas de protestos, o governo Alckmin suspendeu temporariamente o plano de reorganização escolar que prevê o fechamento de mais de 90 escolas. Cerca de 300 mil alunos vão ser obrigados a se mudar para outras unidades. A proposta é dividir os colégios estaduais por ciclos de ensino. O governo não desistiu do projeto, mas promete discutir o assunto nas instituições. Dezenas de escolas foram ocupadas por estudantes contrários à mudança. Essa reforma na rede escolar de São Paulo definitivamente provocou uma maremoto aí no setor. Muitas escolas ocupadas, o senhor chegou a propor na quinta-feira que houvesse um diálogo em troca da desocupação, talvez uma revisão do projeto. Não foi um tiro mal dado, não, governador? O senhor pretende fazer o que agora para pacificar o setor? A reorganização ela é importante. Primeiro, está provado de que quando você tem alunos em ciclo único, o aprendizado é melhor. Não está provado, governador. Não existem trabalhos que confirmem tal ideia. O que existe é um estudo encomendado pelo governo e realizado por 4 funcionários da própria secretaria, um conjunto de dados para forjar uma justificativa da reorganização. O jornal O Estado de São Paulo entrevistou 4 especialistas, e todos afirmaram que o estudo usado pelo governo não provava nada. O Ministério Público pediu para a UFABC analisar o estudo. A conclusão a que se chegou é que o estudo não apresenta elementos para fundamentar nem sequer sugerir as conclusões anunciadas pelo secretário. Quando a gente pega o ciclo 1, alunos de 1º ao 5º ano, e compara com escolas de ciclo misto, os alunos de ciclo único têm, em média, 14,8% melhor rendimento no Saresp. Outro estudo publicado no portal UOL mostra o contrário. Tomando os dados do próprio estudo do governo, mas considerando outras variáveis, concluiu-se que a média das escolas de ciclo único chega a ser até mais baixa do que aquelas de ciclo misto. Não é razoável misturar crianças de 6 anos com adolescentes de 17 anos. Das 150 escolas da capital que seriam diretamente afetadas pela reorganização, apenas 17% têm estudantes de 6 a 17 anos. E ainda assim, na maioria dessas escolas, os mais velhos já não convivem com os pequenos, pois estão distribuídos em períodos diferentes. Esse argumento parece ser só mais um pretexto para justificar o fechamento de escolas, turnos e salas de aula, que afetaria mais de 311 mil estudantes. Se você ouvir os pedagogos, tal, é unânime, não deve misturar criança pequena com adolescente. Mas, governador... E nós temos possibilidade de fazer a reorganização. Então aqui vai ser ciclo 1, aqui o ciclo 2 e aqui o ensino médio, separando por idade e pelo ciclo. Mas, governador, houve também uma redução muito grande de alunos da área estadual. Né? Parece que eram 6 ou 7 milhões, hoje chegam a 4. Né? E isso está fazendo com que algumas escolas fiquem ociosas. Naturalmente, essas escolas serão excluídas do seu projeto. Eu queria saber o que isso vai fazer com elas. Então, nós temos hoje uma rede para atender 5,8 milhões de alunos. E temos 3,8 milhões de alunos. Se sobra tanto espaço assim nas escolas de São Paulo, o que explica que suas salas de aula sejam uma das mais cheias do país? O estado mais rico da federação só não tem salas mais lotadas que Alagoas, Pernambuco, Ceará e o Distrito Federal. Então você tem escola que tem 20 classes que usa 10. Você tem escola que tem 15 classes, usa 8. Então você tem mais de 3 mil classes que não são utilizadas, ociosas. O Censo Escolar do INEP 2014 ajuda a explicar por que essas salas estão ociosas. 72% das escolas da rede paulista não têm laboratório de ciências. 92% não tem biblioteca. 23% não tem nem sala de leitura. Quase nenhuma escola possui auditório. Existem sim salas ociosas, mas isso acontece porque o governo paulista baseia-se em uma racionalidade econômica com a educação. Maior número de estudantes,
no menor espaço possível. Então está sobrando vaga no ensino fundamental e médio e está faltando vaga no ensino E a ociosidade da sala é o único critério escolhido para fechar ou não uma escola, governador? Não. Porque o que fez com que algumas pessoas refletissem sobre essa questão é o seguinte: há escolas, por exemplo, no centro expandido, que estão sendo mantidas abertas, e outras na periferia, onde em tese há mais procura por vaga, que estão sendo fechadas. Há escolas em São Paulo que têm médias, os alunos têm notas melhor do que a média dos alunos da rede estadual, que estão sendo fechadas, e outras com as notas ruins, em que os alunos têm as notas ruins, continuam abertas. Qual é o critério específico para fechar uma escola e não outra escola? Primeiro, nós estamos abrindo 750 escolas de ciclo único. 750. Falando assim, governador, parece que sua proposta é de abrir 750 novas escolas, o que não é verdade. Sua única proposta é de fechar totalmente 93 escolas e mais milhares de salas de aula. Essas 750 escolas que você menciona passariam a ser de ciclo único, porque os outros ciclos seriam fechados. Essas são escolas que, por exemplo, hoje têm ensino médio e fundamental, e passariam a ser só de ensino médio, obrigando todos os alunos do fundamental a procurar uma outra escola. Você não está aumentando as opções para os estudantes, apenas diminuindo. 750. Agora, você tem uma escola que só funciona metade do prédio. E tem uma outra escola do lado que só funciona a outra metade do prédio. Dinheiro público não pode ser jogado fora. Diminuir estudantes por sala. Transformar as salas que não estão sendo utilizadas em bibliotecas, em laboratórios, em auditórios. Governador, isso é jogar dinheiro fora? O diálogo é permanente. Nós estamos fazendo um bom diálogo aí. Não houve qualquer forma de consulta e diálogo. Tanto é que o desembargador que negou a reintegração de posse das escolas ocupadas justificou que tal reforma não pode ser implantada a partir de uma matriz burocrática autoritária. Infelizmente, você tem movimentos políticos tentando tirar casquinha e atrapalhando uma medida necessária, né? Aliás, a reorganização já foi feita lá atrás, no período do Mário Covas, quando ele assumiu, e hoje nós estamos dando mais um passo importante. De fato, em 1995, quando o Alckmin era vice-governador, houve uma reorganização idêntica e com a mesma justificativa de separar os estudantes por ciclos. Fecharam-se à época 10.014 salas de aula, incluindo 150 escolas inteiras. O resultado foi o aumento da média de estudantes por sala, conforme apontou o censo escolar. O mesmo partido governa o estado de São Paulo há 20 anos, e essa reorganização é só a continuidade de uma política educacional cujo resultado é tão catastrófico que o secretário de Educação declarou que tem vergonha dos resultados da educação paulista. São contaminadas por uma fala que deseja contaminar ou pela incompetência mesmo de nós nos comunicarmos com os pais e com os alunos de forma apropriada. O secretário ainda fez um desabafo. Eu tenho vergonha, enquanto secretário de Estado da Educação, dos resultados que o Estado de São Paulo, que esse país apresenta e que o Estado de São Paulo apresenta. Não é moleza não, viu? Você está vendo aí quantas declarações, né? Envolvendo erros escandalosos de concordância. Depois o secretário também assumindo tudo isso, dizendo da vergonha da escola. A pergunta, por que não diminui a quantidade de alunos por sala, em vez de fechar escolas? A Débora escreve, se há salas ociosas, por que não transformá-las em bibliotecas, em salas multimídia, em laboratórios? E Moisés Correia pergunta, se o Estado perdeu tantos alunos assim, por que eu ainda tinha, no ano passado, no início desse ano, aliás, Moisés Correia disse que é professor, 65 alunos na minha sala de aula, secretário? Então, vamos lá. Primeiro, a questão do número de alunos por sala de aula. Existe o módulo 30, 35, 40 anos, primeiro a quinto, sexto ao nono ensino médio. Esse módulo, em algumas regiões do estado, ele é ultrapassado em 1 ou 2 alunos, porque eu não consigo construir escola. Na realidade, em áreas de manancial, eu não tenho terreno para construir escola. E ali, para evitar que o aluno fique fora da escola, às vezes o módulo é ultrapassado. O Tribunal de Contas do Estado, no relatório de 2014, apontou que em 96% das escolas da rede paulista, há salas de aula superlotadas,
superando o recomendado pelo Conselho Nacional de Educação. O governo de São Paulo estipula um limite de alunos por sala muito acima do recomendado pelo Conselho e, mesmo assim, não consegue cumprir. Esse movimento da reorganização, uma das etapas do movimento da reorganização é trabalhar a questão do módulo de alunos em sala de aula. Eu também, é meu compromisso também rever a questão do número de alunos por sala de aula. Há tempos o governo de São Paulo vem fechando salas de aula. A APOESP estima que só em 2015, 3.390 salas já tenham sido fechadas. E sobre a verba destinada à educação, em 2016, pelo segundo ano consecutivo no estado de São Paulo, a parte do orçamento destinada à educação foi reduzida em 2 bilhões de reais. As faculdades de educação das melhores universidades paulistas lançaram notas de repúdio à reorganização, justificando que ela não tem o objetivo de melhorar o ensino, e sim de possibilitar a redução dos recursos destinados à educação. Contudo, o secretário e o governador mantiveram-se repetindo que a reorganização visava apenas a melhoria do ensino. Secretário, o senhor não recebeu apoio também das faculdades de educação, tanto da USP, da Unicamp e da Unesp, né? E eles questionam, inclusive, dizendo que essa medida ela tem um caráter econômico. Qual vai ser a economia para o Estado do fechamento dessas 93 escolas? Olha, se eu tivesse recebido essa crítica do Departamento de Economia das 3 universidades, eu estaria preocupado. Como veio da educação, não estou preocupado. Nunca pautei a questão financeira. A minha única preocupação é que esses jovens tenham uma melhor educação. Apenas ela continua com ciclo único. E o objetivo é melhorar a qualidade da educação. Esse é o único objetivo.